Bem, vamos dar início agora à segunda parte da aula, que diz respeito à atividade elétrica do neurônio. Na verdade, nós vamos fazer uma rápida revisão de alguns aspectos que geram potencial de ação. Digo revisão porque muitos desses conteúdos já foram abordados em outras disciplinas, mas para que a gente possa entender o funcionamento do neurônio, torna-se necessário que novamente se fale um pouco sobre esses tópicos. Então vamos lá. Como nós sabemos, a membrana celular é um componente extremamente importante na célula, porque tem como função permitir ou controlar o influxo e o effluxo de substâncias, ou seja, controlar a entrada e saída de substâncias da célula. E do ponto de vista elétrico, nós vamos ver que esse controle é fundamental para a formação do que se conhece como potencial de ação. Essa outra imagem, ela mostra uma membrana. Aqui, como nós sabemos, a membrana ela é fosfolipídica, e mostra também um componente extremamente importante dessa estrutura. Que componente é esse? Olhando aqui para o lado, nós temos vários aminoácidos que se organizam formando uma proteína e, na verdade, formam um canal, um poro. Esse canal, formado por subunidades distintas, permite a passagem de íons, especificamente. Isso é extremamente interessante porque, uma vez que os íons podem entrar e sair da célula, pode ocorrer assim um fluxo de íons. E esse fluxo ele termina por gerar uma atividade elétrica nessa membrana, como a gente vai ver. Então aqui também tem um canal iônico de membrana. Existem vários tipos de canais, canais para sódio, canais para potássio, canais para o cloro. E uma coisa interessante é que os canais também obedecem a comandos distintos. Por exemplo, eu tenho um canal que ele vai funcionar mediante a presença de um neurotransmissor. Canais de cloro abrem-se e fecham-se mediante o efeito, ou melhor, a ação do GABA, que é um neurotransmissor. Existem também canais que são dependentes de voltagem do meio. Eles não precisam que um ligante ative ou desative o seu funcionamento. Ok? Esses canais que são controlados ou operados por voltagem, eles vão abrir ou fechar de acordo com a voltagem através da membrana, entre os dois lados da membrana. Esses canais chamados voltagem dependentes são extremamente importantes porque são eles que vão participar do processo de formação do potencial de ação. Vale ressaltar que a membrana, quando está em repouso, a membrana do neurônio, quando está em repouso, ela apresenta alguns canais que ficam abertos, que são os canais de potássio. Porém, não há um fluxo de potássio, exatamente porque existem forças que se opõem ou que mantêm o potássio em maior concentração no interior da célula. Então, dentro da célula, o potássio tem uma concentração muito maior do que fora. O que ocorre o oposto com o sódio. Maior concentração fora da célula do que dentro da célula. O cálcio tem uma maior concentração fora e o cloro também. Bem, o que acontece? Existem algumas células que são excitáveis. No caso é o neurônio e célula muscular. No entanto, como a gente sabe, todas as células apresentam diferenças de voltagem quando você compara o meio interno com o meio externo. Mas essa diferença ela pode ser modificada gerando potencial de ação apenas no neurônio e também na fibra muscular. Bem, uma característica interessante é que, vamos ver, que eu tenho potencial de difusão. Aqui eu tenho para o potássio e tenho para o sódio.
como é que esses íons se comportam através da membrana? O potássio, como eu falei, tem canais abertos na membrana. Então, como ele se concentra mais na parte interna, o que acontece? A tendência do potássio seria de sair. Lembra que a diferença de concentração faz com que a substância se movimente de onde tem maior para onde tem menor concentração. Os canais estão abertos, a tendência do íon é de sair. O que acontece? Na prática isso não ocorre. Por que isso não ocorre? O potássio começaria a sair. À medida que ele sai, o interior da fibra ficaria negativo. O interior da fibra ficando negativo, termina gerando uma força que vai puxar ou vai atrair novamente o potássio para o interior da fibra. Além disso, o lado externo ficaria com mais cargas positivas, e essas cargas positivas iriam repelir o potássio, de forma que ele tende a entrar, tá? De volta. Ele volta para dentro da célula. Então, quando ocorre esse equilíbrio, ok? Disse que atingiu o potencial de equilíbrio, que calculado pela equação de Nernst é em torno de menos 90. Por isso que se diz que o potássio tem uma importância muito grande na determinação do potencial quando a membrana está em repouso, que é o potencial de repouso de membrana. Então, existem forças que fazem com que o íon saia da célula, o gradiente ou diferença de concentração, mas o gradiente elétrico mantém dentro da célula. Então, a mesma ideia ocorre também com o sódio. Outro ponto que é importante, que devemos lembrar, é que existe a bomba de sódio e potássio. Então, o potássio ele é transferido de volta para dentro da célula, 2 potássio, em troca de 3 sódio que saem. Dessa maneira, gradiente de concentração, gradiente elétrico e bomba de sódio e potássio são responsáveis por essa distribuição irregular desses íons através da membrana, como eu mostrei anteriormente. Potássio, maior concentração no interior da célula, e sódio, maior concentração no exterior da célula. Como durante o repouso a diferença de potencial, ou seja, a diferença de voltagem entre os dois lados da célula para o neurônio é em torno de menos 70 mV, e isso é próximo ao valor do potencial de equilíbrio para o potássio, disse que o potássio é responsável por esse potencial de repouso de membrana. Ok. O que acontece? Quando esse equilíbrio é quebrado, gera-se o potencial de ação. O que seria o potencial de ação? O potencial de ação seria uma mudança brusca desse potencial de repouso. A mudança brusca de quê? Do movimento de íons, da distribuição de cargas. O que acontece? A membrana em repouso fica com carga positiva do lado de fora, devido à presença maior de sódio, e com carga negativa do lado de dentro. Mas não tem potássio? Tem, mas tem as proteínas que têm ânions e assim gera uma carga negativa no interior da célula. Observa que eu tenho um polo positivo e um polo negativo durante o repouso. Diz dessa maneira que a membrana está polarizada. Quando há uma mudança brusca nessa polarização da membrana, então surge o potencial de ação. Aqui eu tenho os locais onde isso acontece. No caso aqui desse neurônio multipolar, o potencial de ação surge aqui, ó, bem no local de inserção do axônio. A gente chama isso aqui de zona de gatilho ou cone axonal. Porém, quando você pega um neurônio sensitivo, por exemplo, você vai ter que a extremidade aqui do dendrito funciona como essa zona do gatilho. Isso para um neurônio sensorial, certo? Bem, essa outra figura, ela mostra
a propagação do potencial de ação em diferentes momentos. Tempo 0, 1 milissegundo, 2 milissegundos, 3 milissegundos. Observa que vai haver uma mudança no fluxo de íons a partir da membrana e essa mudança ela se propaga. E dessa forma, a atividade elétrica ela é conduzida ao longo de uma membrana. Qual é a importância prática disso? Vamos dar alguns exemplos para que vocês possam entender mais adiante. Olha aqui essa figurinha, como ela é interessante. Ela mostra uma região, que é o cone axonal. Houve uma mudança nas cargas elétricas. Ficou negativo do lado de fora e positivo do lado de dentro. Como era polarizada e aqui mudou, aí você diz que a membrana foi despolarizada. Observa que em seguida há uma retomada dessa polarização e a despolarização ela se propaga, ou seja, ela vai percorrer diferentes pontos da membrana. Se você considerar a estrutura do neurônio, vai do cone axonal até a terminação axonal, lá onde se estabelece uma sinapse. Esse também é um ponto bastante interessante que vamos explicar para vocês. Bem, acontece que nós temos que visualizar isso na forma de um gráfico. Vamos lá tentar entender este gráfico. Primeiro de cima, olha aqui, menos 70. O que esse valor representa? Aqui é menos 90, menos 70, menos 50, até chegar em mais 30. Então aqui é uma escala que vai para baixo negativo, para cima positivo, bem clássica. Menos 70 representa o potencial de repouso de membrana. Observa que a partir do ponto 2 houve um estímulo. Esse estímulo começa a promover a abertura de canais de sódio e o sódio começa a entrar na célula. Como o sódio é positivo e esse gráfico representa a medida da carga elétrica no interior da membrana, o que acontece? O sódio vai subir o gráfico. Chegando em menos 50, vai ocorrer uma coisa interessante. Entrou uma pequena quantidade de sódio que foi suficiente para chegar aqui no ponto 3. E aí, a partir desse ponto, ocorre o que a gente chama de limiar. Ou seja, vários canais vão se abrir. Precisa chegar a essa voltagem. Lembra que esses canais eles são voltagem independente. Beleza. A partir desse ponto, vários canais vão se abrir e mais sódio vai entrar. Vai subindo para o positivo. Quando chega em torno de mais 30, voltagem independente. Essa voltagem fecha os canais. Então, eu tinha repouso, limiar e despolarização. Fechou aqui os canais de sódio e agora se abrem os canais de potássio. Esses canais de potássio vão permitir a saída de potássio e dessa forma ocorre a repolarização, que volta ao estágio inicial, porém um pouquinho mais de potássio, desculpa, vai sair e a membrana vai para um estado de hiperpolarização. Então, quais são as fases do processo? Repouso, limiar, despolarização, repolarização e hiperpolarização. Em seguida, volta às condições normais para que um novo potencial seja deflagrado ou possa ser deflagrado. O gráfico de baixo mostra a movimentação dos íons de acordo com a fase. Observa aqui o sódio, que inicialmente aumenta a sua concentração, certo? Depois ele vai diminuir no meio interno. O potássio também vai ser movimentado nesse processo aqui da repolarização, enfim. Lembrando ainda que tudo isso ocorre em no máximo 4 milissegundos. É um processo bem rápido, muito rápido. E uma outra característica interessante é que quando ocorre o potencial de ação, melhor dizendo, cada potencial de ação ocorre em seu momento. Eu não posso ter dois potenciais de ação no único intervalo de tempo. Primeiro um potencial de ação, depois um outro potencial.
Então, um de cada vez, tá? A gente vai ver. Bem, aqui, fazendo inclusive um link com a primeira aula, vamos tentar entender um ponto. Vamos lá. Inicialmente, ocorreu a despolarização, que desencadeia a abertura ou a ativação de canais de sódio. Então, o sódio entra na célula. Esse sódio que entra na célula vai promover a abertura de mais canais. Observe, então, que eu vou ter um ciclo de retroalimentação positivo. É um exemplo, lembrando lá daqueles conceitos que a gente trabalhou na primeira aula. Então, aqui é um exemplo de retroalimentação positiva, tá? Então, canais de sódio que se abrem promovem a abertura de mais canais de sódio. Lembrando que após essa abertura, como a gente vai ver, o canal de sódio ele fica inativo. Então, ele está em repouso. São os 3 estados. Atenta para isso. Ele está em repouso. Depois ele vai ser ativado e depois ele fica inativo. Qual a diferença disso daí? Em repouso é porque ele pode ser ativado. Inativo, ele não vai ser ativado. Tá? Então, existem esses 3 estados. Aí, como é que ele volta? Porque, vai lá, repouso, é ativado, é inativado. Depois que ele é inativado, ele volta para o repouso. Aí ele pode ser ativado novamente. Isso, canal de sódio. Então, a despolarização depois vai promover a abertura de canais lentos de potássio. O potássio sai da célula e ocorre a repolarização. Ok? Então, aqui é um ponto importante. Nessa outra figura, eu mostro a mesma coisa com alguns detalhinhos a mais. Vamos ver aqui, ó, ao repouso, menos 70. Ambos os canais estão fechados. Que ambos são esses? Sódio e potássio. Na fase de despolarização, qual é o canal que se abriu? Canal de sódio. Depois, na repolarização, o canal de sódio se fechou. E quem foi que se abriu agora? Os canais de potássio. Por isso, repolarizou. O gráfico faz uma correlação aqui, ó, entre as variações de concentração de sódio nessa fase e as variações de concentração de potássio nessa fase. Okay? Então, essa mudança de funcionamento do canal faz com que ocorra essa movimentação dos íons, gerando alterações nas concentrações nos ambientes interno e externo da célula, da membrana. E aqui eu tenho uma outra informação importante. Aqui ele coloca o período refratário absoluto. Por que é refratário? O que é uma coisa refratária? Que não responde. Então, nesse período aqui, ó, os canais de sódio que vão se fechar, eles na verdade ficam inativos. Não poderia responder a um novo estímulo. Então, toda essa fase, digo toda, mas é aqui, ó, em torno de 2 milissegundos, a membrana não responderia. Já nessa outra fase, chamada período refratário relativo, eu tenho que, se eu tiver um estímulo muito grande, os canais de sódio poderiam se abrir e gerar um novo potencial de ação. Ok? Essa outra figura mostra o caminho do potencial de ação. Observa que ele pode, uma vez a membrana estimulada, o potencial de ação pode seguir em direções, nas 2 direções. Normalmente ele vai seguir uma direção, certo? E ele tem um caminho específico. Por que ele tem um caminho específico? Porque aquele neurônio, aquele canal que abriu, ele fica um tempo inativo. Consequentemente, os canais adiante, vamos dizer assim, é que vão poder ser abertos e dessa maneira despolarizar a membrana. Lembrando que uma coisa interessante é saber aonde esses canais se encontram. Por que o cone axonal é a zona do gatilho para o potencial de ação? Porque no cone axonal eu tenho uma grande quantidade de canais voltagem dependentes, assim também como ao longo do axônio. Então isso faz com que ali realmente eu tenha
a formação do potencial de ação. Em outros pontos da célula, como por exemplo no caso dos dendritos, você tem uma maior quantidade de canais que são ativados por ligantes, ou seja, por neurotransmissores, por exemplo. Nessa outra figura, eu mostro a propagação desse potencial de ação. Esse potencial ele vai ocorrer aqui, ó, no cone axonal. Ocorre a despolarização. Para cá, como não tem mais canais, voltagem independente, a direção vai ser exatamente a oposta, nesse sentido. Então, essa propagação ela vai ocorrendo. À medida que o canal vai abrindo, ele vai promovendo a despolarização e observa o potencial, ele vai se propagando. E esse sódio que entra, ele promove alterações na voltagem que abre os canais subsequentes e, consequentemente, se propaga ao longo da membrana, ok? Então, isso é extremamente importante, porque faz com que a atividade elétrica se inicie no cone axonal e se propague para a terminação do axônio, chegando até o local onde ocorre a sinapse. Vale ressaltar que o nódulo de Ranvier, o nó de Ranvier, é o local onde vai ocorrer essa atividade elétrica. Não ocorre na região em volta pela bainha de mielina, certo? Essa bainha de mielina vai tornar a condução, na verdade, mais rápida. Por que que isso ocorre? Exatamente pelo fato que a despolarização ela vai se dar nesses pontos onde não tem bainha. Chama-se de condução saltatória, mas como eu falei para vocês, é um processo interno da célula. O sódio que entra provoca alteração na voltagem e nessa outra região você vai ter canais que vão se abrir e nova despolarização ocorre. Isso, inclusive, é o que explica por que as fibras que têm bainha de mielina, elas conduzem muito mais rapidamente do que as fibras que não têm bainha de mielina. Ou, em termos de função, isso é bastante interessante. Por exemplo, as fibras motoras são fibras grossas com bainha de mielina. Então, a condução é muito rápida. As fibras sensitivas da dor, por exemplo, têm pouca bainha de mielina, ou então não tem bainha de mielina. E assim, a velocidade de condução é bem menor. Outro ponto que também é interessante mostrar é que existem algumas doenças que comprometem o processo de formação da bainha de mielina. Então aqui eu tenho uma fibra normal, olha só. Vem a despolarização, promove a abertura de canais de sódio nesses pontos específicos da membrana. O sódio que entrou promove a despolarização desse outro nó de Ranvier e assim sucessivamente. Quando a bainha de mielina não está presente, vai ocorrer vazamento. O que acontece? Esses íons que entraram, eles se perdem ao longo da membrana, eles vão vazando. E não são suficientes para provocar alteração na voltagem que promova a abertura dos canais subsequentes, dos nódulos subsequentes. Resultado, o impulso nervoso, que na verdade é um potencial de ação, ele não se propaga. Então, as doenças desmielinizantes, elas são extremamente severas por conta disso, porque elas impedem a condução do potencial de ação ao longo de uma fibra. Isso é o que acontece, por exemplo, na esclerose, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, são exemplos de doenças desmielinizantes. Infelizmente, ainda sem uma cura estabelecida. Bem, aqui eu mostro, para a gente finalizar esse ponto da parte elétrica, o efeito do potássio sobre o potencial de ação. Então, olha só, aqui eu tenho, ó, quando o potássio no sangue está dentro dos níveis normais, a gente chama isso de normocalemia, um potencial graduado abaixo do limiar não dispara um potencial de ação. Isso, estou me referindo ao potássio no sangue. O que é um potencial graduado? É uma variação de voltagem, mas que não é suficiente para atingir o limiar.
Então, na normocalemia, ou seja, na concentração normal de potássio, o que acontece? Um potencial graduado não consegue despolarizar a membrana porque não atinge o limiar. Um estímulo adequado, acima do limiar, ele promove a abertura dos canais de sódio, consequentemente, forma-se o potencial de ação. Despolariza e repolariza. Isso com os níveis normais de potássio no sangue. Quando eu tenho uma hipercalemia, o que seria uma hipercalemia? É o aumento da concentração de potássio no sangue. Vai fazer com que ocorra uma variação nesse potencial de repouso de membrana, que era menos 70 e agora vai ficar mais ou menos menos 60, ou seja, mais fácil de disparar. Então, mesmo pequenos estímulos conseguem gerar um potencial de ação devido a esse aumento da concentração de potássio na corrente sanguínea. Por outro lado, se o potássio na corrente sanguínea diminuiu, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o oposto. Aquele potencial de membrana que era menos 70, ele vai lá para menos 80, menos 90 e fica mais difícil de deflagrar um potencial de ação. Dessa forma, a gente mostra como que a concentração de potássio na corrente sanguínea interfere na formação de potenciais de ação nas fibras neurais. Bem, com isso, a gente finaliza o segundo vídeo e nos encontramos no terceiro para falar sobre sinapse neuronal. Até lá!